Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Aqui quem fala é o professor Felipe Ferraz Merino. Para quem não me conhece, eu sou advogado, sou professor de Direito de Processo de Trabalho, sou especializado em Direito de Processo de Trabalho, tenho mestrado na área trabalhista também e sou doutorando na área de Direito Internacional do Trabalho. Tenho feito muitas pesquisas na área trabalhista para trazer para vocês um conteúdo atualizado e de qualidade de forma técnica, né? Existem muitos boatos sobre a questão da demissão por justa causa, que é o nosso assunto hoje, né? Então, nós precisamos esclarecer exatamente o que diz a lei com relação à demissão por justa causa, como pode o empregador aplicar justa causa no empregado e quais são os motivos que levam à justa causa. A primeira coisa que nós temos que entender é que dentro do poder disciplinar do empregador, nós temos a advertência, a suspensão e a demissão por justa causa. São os três tipos de penalidades que o empregador pode utilizar quando o empregado comete algum ato de indisciplina. E aí existe uma pergunta que se fala muito. 3 advertências correspondem a uma suspensão? 3 suspensões correspondem a uma justa causa? Será que isso é verdadeiro ou será que isso é falso? As empresas pregam muito isso, né? Na realidade, isso não é verdade, porque o Brasil adotou a teoria da legalidade na justa causa. Então, sempre quando há uma justa causa, sempre quando há uma penalidade, ela tem que estar fundamentada na lei sob pena de nulidade. Porque se o empregador não aplicar a justa causa corretamente, essa justa causa pode ser o quê? Revertida na justiça e o empregado anula o ato de demissão por justa causa. Por quê? Imagina que fosse um requisito você ter 3 advertências para uma suspensão e 3 suspensões para uma justa causa. Imagina se esse fosse o requisito. E aí o empregado é pego roubando na empresa, né? Pega roubando. Aí o empregado diz, não, peraí, só um pouquinho, primeiro tem que me aplicar 3 advertências, depois 3 pessoas, depois de tudo isso, só que pode me demitir por justa causa? Será que isso é verdade? Não. Se ele é pego roubando na empresa, o empregador pode demiti-lo na hora ele está demitido. Entenderam a diferença? Por quê? Pela proporcionalidade da aplicação da penalidade. Se ele cometeu algo grave, ele pode ser demitido diretamente por justa causa, sem levar outras penalidades de advertência e de suspensão anteriormente. Entendeu? Na verdade, os atos passíveis de justa causa estão previstos na consolidação das leis trabalhistas, na CLT, lá no artigo 482, que diz assim, ó, constitui justa causa para a rescisão do contrato do trabalho pelo empregador. Aí, quais são os atos? Nós vamos ver aqui. 1. Ato de improbidade. Não é? Ato de improbidade é o quê? É a conduta desonesta, é o roubo, é a falsificação de documento, por exemplo, quando o empregado entrega um atestado médico falso. Isso é ato de improbidade. Roubo, furto, recebimento de por fora, de comissão por fora, de fornecedor. Qualquer ato desonesto do empregado com o empregador, aí pode ser considerado justa causa. Vamos lembrar que a advertência ela não tem previsão legal, ela não está prevista aqui na CLT nem em lei nenhuma. Na verdade, ela tem só previsão doutrinária. A advertência é um puxão de orelha, ela serve para alertar o empregado com relação a algo que ele está fazendo errado. Até porque a empresa tem essa obrigação. Como é que o empregado vai saber de algum procedimento, algum regimento da empresa, se ele não tomou este conhecimento antes? Então, muitas vezes, se o empregado comete alguma coisa leve, né, alguma falha leve, a advertência serve para quê? Para alertar o empregado daquele procedimento, para alertar que ele tem que melhorar certa conduta. Como, por exemplo, chegar atrasado 15, 20 minutos, não é uma coisa grave, uma justa causa. Né? Mas o empregador pode dar uma advertência. Né? Suspensão. Suspensão é algo que realmente impacta no salário, porque ela pode ser de até 30 dias, segundo a CLT, com prejuízo do salário, ou seja, suspensão de 3 dias menos 3 dias de salário, suspensão de 7 dias menos 7 dias de salário. A advertência já não pesa no bolso, porque ela é só um puxão de orelha, vamos dizer assim. Ela pode ser verbal ou pode ser escrita. Agora, é muito importante para o empregador, por exemplo,
que ele tenha registrado essas advertências, essas suspensões, para ele demitir o empregado, por exemplo, por desídia, né? Um dos motivos é desídia dos empregadores. O que é desídia? O cara fica lá, não quer trabalhar, fica na internet, fica enrolando, chega atrasado, sai mais cedo. É desídia, isso é desídia. Só que o empregador não pode chegar e simplesmente, você está demitido por desídia. Não, ele tem que primeiro registrar o quê? Que ele deu advertências, que ele orientou o empregado, que ele deu suspensão do empregado. Ele tem que ter comprovações de que ele tentou resolver a coisa administrativamente, não conseguiu, e aí esse empregado já tem advertências e já tem suspensões, e aí sim ele vai dar uma justa causa. Por quê? Porque ele não conseguiu resolver o problema do empregado, por culpa do empregado. Então é importante o registro para o empregador, porque se o empregador diz, olha, simplesmente eu vou demitir você por desídia, não tem prova dessa desídia, isso pode ser o quê? Revertido na justiça, até porque não é necessário processo de inquérito nem de sindicância para demissão por justa causa para um empregado regido pela CLT, diferentemente do empregado regido pelo direito administrativo, porque o servidor público, né, que é regido pelo direito administrativo, com estabilidade, para demiti-lo, ele tem que ter sindicância ou inquérito prévio. Isso está na legislação do servidor público estatutário, né? O empregado seletista estável também, que existe em alguns casos, ele tem que ter também este processo. Agora, o empregado seletista de empresa privada, o empregado seletista que não é estável, em regra ele não tem estabilidade, ele pode sim ser demitido diretamente na empresa sem inquérito ou sem sindicância, exceto se tenha lá uma convenção coletiva, um regimento interno, um acordo coletivo da empresa que obrigue isso, é uma exceção. Mas em regra as empresas demitem diretamente por justa causa sem fazer procedimento. Mas ao mesmo tempo, pelo princípio da ampla defesa, ele pode rever isso na justiça, ou seja, ele pode entrar com uma ação de reversão de justa causa. Qual a consequência da demissão por justa causa? O empregado perde a multa de 40% de FGTS, ele perde o aviso prévio, ele não saca o FGTS, ele não tem seguro-desemprego, ele não tem 13º proporcional, férias proporcional. Em regra, pela lei, o empregado demitido por justa causa recebe só saldo de salário e férias vencidas, mais nada, ou seja, a justa causa é uma penalidade que esse empregado sofre por ter cometido algum ato passível de justa causa, é claro, desde que o empregador faça essa justa causa corretamente dentro da legalidade, não é? Os tribunais vão avaliar se essa justa causa foi feita de forma correta. Se o empregado se sentir injustiçado, ele pode entrar na justiça sim e pedir reversão por justa causa. Até porque na prática tem muitas empresas que não têm dinheiro para pagar os empregados e simplesmente inventam uma justa causa para não pagar a rescisão de forma corretamente. Isso acontece na prática, tá? E aí quando chega no juiz, o juiz quer as provas de justa causa, a empresa não tem prova, a empresa declara o quê? A reversão daquela justa causa, a nulidade da justa causa. O empregado recebe todas as verbas trabalhistas como se tivesse sendo demitido sem justa causa, que é o quê? Férias proporcionais, 13º proporcional, férias vencidas, saldo de salário, aviso prévio, saco FGTS, multa de 40% de FGTS, multa do 477 da CLT, que é uma multa de uma remuneração quando a rescisão não é feita no período, na data correta, que são 10 dias após o final, né, do contrato de trabalho. Então, isso ele pode conseguir judicialmente. Mas vamos ver aqui agora os outros motivos de justa causa, tá? Continuando no artigo 482 da CLT, incontinência de conduta ou mau procedimento. O que é isso aqui? Incontinência de conduta ou mau procedimento é conduta de índole sexual, o colega que comete um assédio sexual, que comete um assédio, uma ofensa contra um colega, né, de ato sexual, né, de nível sexual. Tem aqui alguns casos de mau procedimento, questão de uso de drogas, né? Então tem jurisprudência de pessoas que foram pegas no trabalho usando drogas, fumando maconha, e aí isso é motivo para essa causa, porque é ilícito, não é? Então, sexifone, discfone, né? Teve alguns casos, processos
vigilante fica lá sozinho de madrugada, aquela coisa, liga lá pro Disque Sexo. Fica registrado, o empregador ouve tudo, demissão por justa causa. Vídeo pornô no trabalho também é motivo por demissão por justa causa. Não pode assistir esse tipo de coisa no trabalho. A jurisprudência, os juízes têm convalidado esse tipo de demissão. Número 3. Negociação por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador e quando o ato constituir concorrência à empresa para o qual trabalha ou for prejudicial ao serviço. O que é isso? É quando o empregado faz, sem conhecimento do empregador, o tal da venda por fora, o negócio por fora. Pega o cliente da empresa e faz o negócio por fora, ou seja, cria uma concorrência para o seu próprio empregador. Quando ele faz sem conhecimento do empregador, porque se o empregador permitir, não tem problema nenhum. Número 4, condenação passada em julgado. Ou seja, se você for condenado a um crime, não é? Você pode ser demitido por justa causa. Agora, o que acontece? Se você for preso e tem carteira assinada, primeiro a sua família vai receber o auxílio reclusão, que é um benefício previdenciário. Não acontece a justa causa ainda aí, porque você, em princípio, não foi condenado ainda, você está respondendo o processo. Se você sai da cadeia, você volta normalmente para o seu trabalho, você não perde o seu emprego, até porque você não foi condenado ainda. É claro, depois do trânsito julgado, se você for condenado e considerado culpado, o empregador pode demitir você por justa causa. Agora, isso não entra naqueles crimes pequenos, juizados especiais, quando há transação penal, ou quando tem suspensão condicional da pena, sursis, né? Esses crimes leves que não causam uma pena de reclusão, de detenção, não vão te levar à justa causa. Tá? O 4 que nós já falamos, que é a desídia no desempenho das funções, né? Que é o desleixo, vamos dizer assim, o sujeito que fica lá brincando na internet, que não produz, que sai mais cedo, que chega mais tarde, que realmente é desidioso. E aí, se o empregador comprovar isso, realmente ele pode ser demitido por justa causa. Número 6. Embriaguez habitual em serviço. A embriaguez habitual em serviço, pela lei, ela é motivo para justa causa. Mas a jurisprudência tem considerado que o alcoolismo é uma doença e não é um motivo para a demissão por justa causa. É claro, se o alcoolista estiver bêbado, cometer alguma coisa, algum risco, por exemplo, de dirigir bêbado, for operar máquinas bêbado, aí ele está causando um risco, um prejuízo para o trabalho. Ele vai ser demitido pelo risco, pelo prejuízo. Se ele bate no colega, se ele passa a mão na bunda da colega, aí ele vai ser demitido por isso, mas não pelo alcoolismo. Próximo item, violação de segredo da empresa. Tem empresas que têm marcas, patentes, know-how, que são segredos da empresa. E aí, se o empregado viola esse segredo, passa isso para a concorrência, ele pode ser demitido por justa causa. Aí nós temos depois ato de indisciplina e insubordinação. O que é ato de disciplina ou insubordinação? Você não tem aquele dia que você está da pá virada? Então é normal, todo mundo tem um dia que está da pá virada. Hoje eu não estou afim de trabalhar, você vai lá, fala para o chefe, estou cansado, etc. Não é isso, entendeu? Isso é normal, está dentro do ser humano, você não está bem um dia. Ato de disciplina e insubordinação é quando realmente o sujeito responde para o chefe na forma pensada, diz, não vou fazer, não quero fazer esse trabalho, se nega a fazer o trabalho, é uma pessoa indisciplinada mesmo, né? Se demonstra indisciplinado por vontade e não respeita as ordens superiores. Porque uma das características do contrato de trabalho é a subordinação. Se ele é subordinado, ele tem que obedecer. É claro, as ordens legais, né? As ordens que fazem parte da função dele. Se o chefe dá uma ordem ilegal, manda matar alguém, você não precisa fazer, né, gente? Ou então roubar alguma coisa também não, tá? Tranquilo? Abandono de emprego. O que é abandono de emprego? Abandono de emprego, a característica seria você sumir do seu emprego. Em princípio, embora a lei não diga o número de dias, a jurisprudência considera como mais de 30 dias. Então, se houver falta de mais de 30 dias, pode ser considerado abandono de emprego. Aí vem a pergunta, precisa publicar em jornais de circulação? Que tipo de documentos precisa ter? Olha, precisa ter um documento comprobatório, um AR que você convocou o empregado, testemunhas que você foi na casa e convocar ele para trabalhar e não quis. Enfim, qualquer meio de prova desse abandono de emprego. Não necessita necessariamente publicação em jornal, pode publicar em jornal, mas não é obrigatório isso. E
E aí nós temos aqui ato lesivo contra a honra e boa fama e ofensas físicas, né? E aí é de um empregado contra o outro, de um empregado contra o empregador, do empregado contra o cliente, né? Falar um palavrão, desrespeitar as pessoas dentro do trabalho. Isso tudo pode ser considerado também ato de demissão por justa causa, tá? Aí nós temos aqui também prática de jogos de azar, né? Então eu digo prática de jogos de azar. Na época, qual foi a intenção da lei, né? O pessoal fica aí jogando carta, dinheiro dentro do trabalho, geralmente nas obras, isso gera briga, gera confusão, ou então o pessoal vai lá e faz um jogo de bicho e tal dentro do trabalho, isso acaba prejudicando o trabalho. Então, por isso que isso foi colocado dentro do trabalho. É proibido esse tipo de jogo dentro do trabalho, não é? E agora, com a reforma trabalhista, foi incluído um novo item possível como demissão por justa causa, que qual é? Perda de habilitação ou requisito estabelecido em lei para exercício de profissão em decorrência de conduta dolosa do empregado, ou seja, se você é motorista e perde a sua carteira de habilitação, ou seja, não vai mais poder exercer a função porque você perdeu a sua habilitação, teve uma multa decorrente de uma conduta dolosa, ou seja, você foi pego bêbado dirigindo, você ultrapassou muito acima o limite de velocidade e perdeu a sua habilitação, você pode sim ser demitido por justa causa do motorista. Da mesma forma, o médico, o advogado, o contador, as pessoas que têm habilitação profissional e que, por erro da sua conduta, cometem algum erro e perdem a sua habilitação, é claro que existe ampla defesa, a pessoa vai ter o direito de recorrer no conselho profissional, o próprio motorista pode recorrer judicialmente da questão da multa, enfim, mas eu digo, depois que ele for considerado culpado, que acabar todos os recursos e ele perder a habilitação profissional, o empregador pode sim demiti-lo. Porque imagina só para o empregador, pensa o outro lado também, né? Como é que o empregador vai ter um motorista que não pode dirigir? Como é que o empregador vai ter um médico contratado que não pode clinicar? Né? Um advogado que não pode advogar? Então, realmente, isso entrou na reforma trabalhista pela Lei 13.467 de 2017, alterando também, né, um dos motivos para a demissão por justa causa. Gente, se inscrevam no canal, espero que vocês gostem aí dos vídeos que eu estou publicando. Eu tenho procurado fazer aulas curtas, pequenas, sobre tópicos específicos, de uma forma simples, de uma linguagem simples para que as pessoas entendam. Cliquem ali no sininho para acompanhar os novos vídeos e quem não se inscreveu, inscreva-se no canal. Uma outra coisa aqui para fechar o nosso tema é a questão de recusa dos equipamentos de proteção individual. Então, aquele empregado que se recusa a utilizar os equipamentos de proteção individual, ele vai subir numa obra, por exemplo, e não quer colocar o capacete, não quer colocar o cinto de segurança, não é? Ele está colocando em risco a vida dele e a vida de terceiros. Ele pode sim ser demitido por justa causa. Mas veja bem, recusa, não é? Às vezes o sujeito está lá, esqueceu de colocar. O que o patrão, o que o gerente tem que fazer? Tem que lembrar ele, tem que fiscalizar. O empregado tem que receber o treinamento devido, não é? Então, se o empregador, se o chefe orientou, deu o equipamento para ele, ele se recusou propositalmente, isso pode demitir por justa causa. É possível demitir por justa causa. E uma exceção que nós temos dentro da justa causa, onde tem que ter processo judicial, é o dirigente sindical eleito. O dirigente sindical eleito, que é o cara que é dirigente de sindicato eleito, ele só pode ser demitido por inquérito judicial para apuração de falta grave, ou seja, tem que entrar com processo na justiça para demitir ele. Você não pode demitir direto da empresa e nem fazer sindicância da empresa, tem que ser judicial. É uma exceção à regra. E aí eu pergunto, e os outros estáveis como é que fica? A gestante, o membro de CIPA, o acidentado, é possível demiti-los por justa causa diretamente na empresa? É possível sim, é diferente. Se a pessoa tem uma estabilidade, mas comete alguma falta na empresa, mesmo ela sendo estável, ela perde o emprego dela.
Eu tive um caso de um cliente, né, vou dar um exemplo para vocês, que ele sofreu acidente de trabalho e ele tinha estabilidade de 12 meses porque ele retornou ao emprego com estabilidade. E aí ele entregou um atestado falso, atestado médico falso para o patrão, para emendar uma sexta-feira. Enfim, atestado falso é motivo para demissão por justa causa, ele perdeu inclusive a estabilidade. Da mesma forma que uma mulher grávida, por exemplo, que for pega roubando no emprego, ela perde também o período de estabilidade e é demitida por justa causa. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem dúvidas, podem escrever que eu respondo, tá? E se tiverem sugestões para vídeo, de temas para vídeo, podem enviar também sugestões nos comentários, que eu faço vídeo especialmente para vocês. Um beijo e um abraço do Merido.